amores. Olha eu aqui para deixar aquela palavra abençoada para você, para edificar a sua vida, para nos trazer conhecimento. Antes de iniciar, eu gostaria que você deixasse o seu like, que você se inscrevesse no canal e compartilhe com seus amigos para que eles também sejam abençoados. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra muito conhecida. A palavra ela se encontra em Filipenses 4:13. Ela é muito vista por aí, ela é muito falada e ela é conhecida, é uma das palavras mais conhecidas, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Ela se encontra em Filipenses 4:13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, né? Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Essa palavra, como eu disse anteriormente, ela é muito conhecida. Nós ouvimos muito falar, nós vemos muito escrito esse versículo, porque ele é um versículo tremendo. Só que nós costumamos vê-lo de uma forma sozinha. A gente não vê o contexto desse versículo. Se a gente for ver o que Paulo quer dizer com tudo posso naquele que me fortalece, talvez a gente consiga entender de uma outra forma. Eu vou ler para vocês no mesmo capítulo, no capítulo 4, no versículo a partir do 10, tá? Acompanhem comigo. Alegrei-me de sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo ele falou tudo posso naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas. Eu posso ser humilhado, eu posso passar fome, eu posso estar na fartura. Então, muitas vezes a gente pensa assim: eu creio em Deus, eu sou cristã, eu vou à igreja, eu sou católica, eu vou à igreja. Não importa a religião, não importa a qual igreja você vai. Mas muitas vezes nós entendemos que tudo o poder naquele que nos fortalece é apenas um poder de benefícios, de bonança. E não é. Na verdade, quando Jesus ele veio ao mundo, ele é um Deus muito poderoso. E quando ele veio ao mundo, ele se fez carne. Por que ele se fez carne? Ele se fez carne para mostrar para nós que nós podemos todas as coisas naquele que fortalece. Porque ele sofreu, ele foi humilhado, ele apanhou, mas ele morreu e ele ressuscitou por nós. O que ele quis mostrar quando ele fez isso? Ele quis mostrar que nós também podemos, na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, no nosso dia a dia, porque não é fácil, muitas vezes as tribulações, as provações, as dificuldades do dia a dia, às vezes não tem o pão, às vezes não tem o que vestir, às vezes, assim, muita dificuldade nós passamos, eu passo, você passa, nós passamos dificuldades. Mas Jesus, ele também passou. Jesus, ele passou dificuldade, mas quando ele tinha uma dificuldade, ele não murmurava, ele não reclamava. O que ele fazia? Ele ia orar, ele subia ao monte, ele fazia jejum. Então, ele sempre falava que o Pai, ele estava no Pai. Então, através do Pai era que ele conseguia as coisas. É através do Pai que ele conseguia superar todas as dificuldades. Era através do Pai que ele conseguia passar por todas as dificuldades. Então, às vezes a gente pensa: poxa, Deus me esqueceu. Deus, ele não quer mais saber de mim. Poxa, eu sirvo ao Senhor, mas eu tô passando dificuldade. Eu tô passando provações. Não é todos os dias que eu tenho que comer. Mas engana-se.
Porque são nos momentos difíceis que nós nos achegamos mais a Deus. São nos momentos mais dolorosos que a gente se humilha, sabe? Que a gente coloca os nossos joelhos no chão, que a gente chora, que a gente geme. E é nesses momentos que Deus, ele tá ali. Não é pecado a gente desejar coisas boas, não é pecado a gente desejar ter uma casa, não é pecado a gente desejar ter um carro, nada disso é pecado. Mas a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós temos feito? Quais são as vezes que a gente busca o reino de Deus? Às vezes a gente reclama tanto com Deus, mas o que nós temos feito? Ele deu seu único filho. Em João 3,16 diz, em João 3,16 diz, porque amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a gente precisa acreditar, a gente precisa crer no poder de Deus, a gente precisa crer que Deus, ele é poderoso e que sim, a gente pode todas as coisas, mas não ache que a grama do vizinho é mais bonita, não ache que você está olhando a grama de longe, você não sabe o que aquele vizinho tem passado, o que aquela pessoa tem passado. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas olha, fulano ele tem uma vida tão boa, ele erra, ele peca. Pecar, nós todos pecamos, somos todos pecadores. Então não tem aquele pecadinho e aquele pecadão. Mas a gente costuma olhar para o outro. A gente acaba não se contentando com aquilo que a gente tem, não agradecendo aquilo que a gente tem, de tanto a gente olhar para o outro. Lá em Êxodo capítulo 20, deixa eu achar aqui pra gente ler junto, que é onde fala sobre os 10 mandamentos. É Êxodo capítulo 20, o versículo é o 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Será que a gente tem cumprido com esse mandamento? Porque aqui, em Êxodo 20, fala sobre os 10 mandamentos. E esse é o 10º mandamento. E sabe por que hoje em dia tem tanta tristeza? Porque a gente não para analisar o nosso eu. A gente olha tanto para o nosso próximo, a gente olha tanto, poxa, mas ele tem um carro, eu não tenho. Glória a Deus, a gente tem pernas. A gente acaba esquecendo de olhar para o que nós temos. Nós temos muito a agradecer, nós temos tanto a agradecer que nós não saberíamos como agradecer tamanha misericórdia. A palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Já parou para pensar que se você abrir os seus olhos, você tem um motivo para agradecer? Olha a sua volta. O que você tem para agradecer? Você tem um lar. Quantas pessoas hoje em dia não têm um abrigo? Mas a gente olha para o irmão que tem uma casa e não paga aluguel. Glória a Deus, a gente tem um trabalho para poder pagar o aluguel. Momentos difíceis, dificuldades, todos nós temos. Mas que a gente tem um único alvo, que é Jesus. Jesus, ele veio ao mundo, ele falou, eu venci. Quando ele disse, eu venci, acabou, ele venceu, sabe? Ele rompeu. Então, ele veio para romper o véu. Então, hoje nós temos como acesso direto ao Senhor. A gente pode dobrar os nossos joelhos, se humilhar, orar. A palavra de Deus diz, aquele que se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Sabe o que acontece? É a nossa pequena fé. A nossa fé, é desse tamanho. E olha que a Bíblia diz que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e disseste aquele monte, afasta-te daí,
ele se afastará. E ainda assim, a nossa fé é tão pequena que nós não conseguimos enxergar o milagre de Deus na nossa vida. A gente não consegue agradecer a Deus pelo livramento que Ele deu, que muitas vezes nós não vimos. É tão sério servir ao Senhor, ser grato ao Senhor, e a gente não consegue. Hoje nós vemos um mundo tão cheio de dor, tão sem amor, tão sem união. Sabe por quê? Porque a gente não transforma primeiramente a nós. Sabe quem nós queremos transformar? Aquele que está na rua, o ladrão. A gente quer transformar o ladrão. A gente quer transformar o político. Mas a corrupção, ela começa aqui, ó, embaixo. A corrupção, ela começa embaixo. É muito sério isso. É muito sério, porque a gente olha pro umbigo do outro. A gente consegue julgar o outro, a gente consegue resolver o problema do outro. E nós? Nós temos mudado? Nós queremos mudar? Nós queremos mudar a nossa casa? O que nós temos ensinado para os nossos filhos? É muito sério isso. Sabe o que a gente pode fazer pelo ladrão? Sabe por quê? Porque Deus ama. Eu sei o quanto é difícil para nós que trabalhamos o mês inteiro para conseguir comprar algo. Às vezes a gente compra um celular parcelado em 12 vezes para conseguir ter um celular. E vem alguém e leva fácil. Eu sei que é difícil olhar e falar assim, poxa, ele não tem Deus. O que falta nele é Deus. Sabe, a gente já começa a xingar, a amaldiçoar a vida dele. E eu não tô falando isso porque eu nunca fui assaltada, não. É porque a gente precisa ter um olhar de amor. A gente precisa falar, Senhor, deixa eu olhar com os teus olhos. Porque a Bíblia diz que é muito fácil a gente amar quem nos ama. É muito fácil a gente querer amar aquele que, poxa, tá ali todos os dias, que nos ajuda, que estende a mão. Mas nós precisamos amar aquele que precisa realmente. A gente precisa dar a mão, estender. A gente precisa clamar pelo nosso Brasil. Clamar pelo nosso mundo, pelos políticos. Sabe? A gente precisa ensinar os nossos filhos. Porque eu não vou falar que hoje eles roubam porque a mãe ensina, é óbvio que não. O caráter é nosso. Mas nós precisamos formar uma geração com caráter de Cristo. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos os nossos valores. A gente precisa olhar para o único alvo que é Jesus e falar assim, Senhor, eu posso todas as coisas que me fortalecem em Ti. Então, no momento da dificuldade, eu posso passar por isso sem murmurar e Te agradecer sabendo que o Senhor está comigo. Sabe por quê? Passar por dificuldades é difícil e é ruim. Sem Deus. Imagina, com Deus já é difícil, imagina sem Deus. Eu não consigo, sinceramente, imaginar eu passando por dificuldades, por problemas dentro da minha casa sem Deus. Deus, ele precisa ser o centro da nossa vida, ele precisa ser o centro da nossa casa. Nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Sabe por quê? Muitas vezes os nossos filhos não têm temor. Então, ele precisa ter temor no Senhor. Eles precisam saber que existe um Deus a quem a gente tem que ter respeito, amor. A gente tem que clamar a Deus todos os dias. Por graça, misericórdia. Amém?
Que essa palavra tenha edificado a sua vida, que essa palavra ela fale ao seu coração. O nosso coração eles sejam como terra fértil, que quando a semente ela é plantada, ela floresce. Então que essa palavra floresça em seu coração, que você possa abençoar outras vidas com essa palavra, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a todos.